Half-Life é sem sombra de dúvida um dos jogos mais premiados, amados e aclamados de toda a história dos videogames. O primeiro jogo da franquia conquistou mais de 50 premiações de jogo do ano e foi listado pela IGN como um dos 10 jogos mais influentes de todos os tempos. Seu sucessor, Half-Life 2, para muitos conseguiu ser ainda mais imponente, acumulando 39 premiações de jogo do ano e mais tarde sendo escolhido como jogo da década pelo Video Game Awards e pelos leitores da revista The Guardian. A sequência Half-Life 2 teve um final inconclusivo, portanto fez-se necessário criar episódios que formariam uma trilogia para dar seguimento à história. No dia 10 de outubro de 2007, foi lançado o que era para ser o penúltimo episódio da trilogia, Half-Life 2, Episódio 2, a ponte para tudo se encerrar no futuro Episódio 3. O Episódio 3 foi anunciado em maio de 2006 com lançamento previsto para 2007. Porém, a Valve divulgou poucas informações sobre o episódio nos anos seguintes, e em 2011 a revista Wired descreveu como Vaporwave. Posteriormente, a Valve acabou cancelando o projeto, citando a falta de direção e as limitações do formato episódico. No momento que este vídeo foi criado, já se fazem 17 anos desde que o arco de Half-Life não foi finalizado. E no vídeo de hoje iremos relembrar todos os eventos históricos que ocorreram nesse longo período de espera. Iremos vagar por tópicos, e não iremos aprofundar muito para o vídeo não se tornar maçante. Vamos começar falando sobre os eventos relevantes no futebol. Desde o episódio 2, já se passaram 4 Copas do Mundo, que renderam momentos memoráveis, como o Brasil sediando a Copa em 2014 e sendo eliminado na disputa contra a Alemanha por 7-1 nas semifinais. O título dos alemães contra a Argentina no mesmo ano, a conquista do terceiro título mundial da seleção argentina em 2022 no Catar, a conquista do único título da seleção espanhola em 2010 na África do Sul, etc. Também podemos mencionar os times brasileiros que naquela época nunca haviam sido rebaixados, como foi o caso do Corinthians em 2007, Vasco em 2008, Inter em 2016, Cruzeiro em 2019 e infelizmente o Santos, meu time, em 2023 na edição do Brasileirão que homenageava o Pelé. Agora vamos entrar em um assunto mais delicado e tratar de alguma das partidas que presenciamos nesses quase 20 anos. São muitas, então peço perdão por não poder citar todas. Podemos começar com Heath Ledger, que recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação de Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas, considerado por muitos a melhor atuação do vilão, competindo com grandes atores como Jack Nicholson, Joaquin Phoenix e César Romero. O ator faleceu aos 28 anos em janeiro de 2008, em decorrência de uma intoxicação acidental por medicamentos. Em junho do ano seguinte, ocorreu a possível morte mais impactante dos anos 2000, a morte de Michael Jackson. Sua morte foi alvo de inúmeras teorias, e isso se deve muito em parte às incongruências das primeiras informações transmitidas ao público, sendo sua morte alvo de uma grande repercussão internacional instantânea. Alguns detalhes acerca de sua morte, como a negligência por parte de seu médico pessoal, Dr. Conrad Murray, acrescidos a esse cenário de incertezas e ausência de informações, criaram um forte mistério em torno das circunstâncias do falecimento do cantor, alavancando inúmeras teorias da conspiração. Póstumamente, Michael também foi alvo de acusações de abuso infantil, acusações incertas que carecem até hoje de um desfecho. Mas uma coisa é fato: Michael Jackson é individualmente o maior artista musical do século passado, e podemos colocar ele na prateleira das pessoas mais famosas que já existiram. Então não é nenhuma surpresa que especulações e teorias iriam cercar a vida e a morte do artista. Indo agora para os campos da tecnologia, o visionário e fundador da Apple, Steve Jobs, faleceu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, em virtude de um câncer pancreático. Jobs revolucionou 6 indústrias: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablet e publicações digitais. Ele teve um impacto maior na popularização da informática pessoal do que qualquer outro líder da indústria, como Bill Gates, Steve Wozniak ou Adam Osborne. Lançado em 1977,
O Apple II tornou-se um padrão de computador pessoal, servindo como porta de entrada para o mundo digital para toda uma geração. Steve era capaz de identificar tendências e explorar caminhos poucos convencionais, antes mesmo de seus concorrentes, como a integração da informática pessoal como entretenimento e mobilidade. Nesse aspecto, sua contribuição para a eletrônica moderna pode ser comparada e talvez até superior à de Henry Ford para a indústria automobilística um século antes. É bom ressaltar que quando o segundo episódio de Half-Life 2 foi lançado, o iPhone 1, primeiro smartphone criado, ainda não havia sido lançado. Hoje essa tecnologia é onipresente em nossas vidas, sendo necessária não somente para finalidades profissionais, mas também pessoais, já que ela mudou completamente a forma de interagirmos, realizar tarefas e viver a vida no geral. Algumas mortes políticas abalaram o mundo globalizado, como a morte de Osama Bin Laden e a de Muammar Gaddafi, que ocorreram no mesmo ano. Bin Laden foi um dos membros sauditas da próspera família Bin Laden, além de líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista a qual são atribuídos vários atentados contra alvos civis e militares nos Estados Unidos e os seus aliados. Osama foi o principal responsável pelo planejamento e financiamento dos ataques do 11 de setembro, e como líder da organização terrorista, ele organizou e coordenou o ataque, que envolveu o sequestro de 4 aviões comerciais. Bin Laden justificava os ataques como uma retaliação contra a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, em especial em relação à presença militar americana em países islâmicos e ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Pela primeira vez, Bin Laden cita os motivos pelos quais planejou os atentados de 11 de setembro. A invasão israelense no Líbano foi o primeiro motivo que fez com que ele começasse a pensar num ataque desse tipo. Estou estranhando vocês. No 4º ano depois... Esses ataques resultaram na morte de quase 3.000 pessoas e desencadearam a chamada Guerra ao Terror, que incluiu a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos em busca de Bin Laden e outros membros da Al-Qaeda. Bin Laden foi morto em 2011 por forças especiais dos Estados Unidos no Paquistão. Já Muammar Gaddafi foi um ditador que governou a Líbia por mais de 40 anos, sendo capturado e morto em 20 de outubro de 2011 durante a fase final da Guerra Civil da Líbia, um conflito que começou em fevereiro de 2011 como parte da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda de protestos e revoluções que varreu o mundo árabe, exigindo reformas democráticas e o fim de regimes autoritários. Nela entraremos melhor em detalhes mais adiante. Vamos pegar esses dois últimos indivíduos como gancho para o próximo tópico, que são os acontecimentos globais. Mas antes, eu gostaria de colocar aí imagens de outras pessoas falecidas que eu não pude mencionar. O primeiro acontecimento já é um dos mais impactantes. Refiro-me à crise do subprime de 2008. A crise do subprime foi uma crise financeira que ocorreu em 2007 e 2008 e é considerada uma das mais graves desde a Grande Depressão. Ela começou nos Estados Unidos e se espalhou globalmente, afetando mercados financeiros e economias em todo o mundo. Vou usar uma reportagem do Jornal Nacional, da época, que explica de forma lúdica sobre esse assunto. Depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 a Nova York e Washington, o governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo. Estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos. Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis, que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime.
Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Mundo afora, diferentes bancos ofereceram aos seus clientes investimentos escorados nas mensalidades daqueles imóveis. O problema é que no ano passado, as prestações começaram a subir, depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros para segurar a inflação. Os clientes mais fracos, a turma do subprime, foram os primeiros a deixar de pagar. E começou um perigoso efeito dominó. Quem emprestou para o mal pagador não recebeu e também não pagou os investidores. E os títulos negociados foram despencando sem garantia. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. Ainda tratando sobre economia, em 31 de outubro de 2008, um white paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, foi publicado por Satoshi Nakamoto. Nesse documento, Nakamoto descreveu como o Bitcoin funcionaria, apresentando a ideia de um sistema de pagamento digital descentralizado que permitiria transações diretas entre usuários sem a necessidade de intermediários como os bancos. Em janeiro de 2009, Nakamoto lançou o software Bitcoin, que implementou o conceito descrito no white paper. O bloco Gênese, ou bloco número 0, foi minerado em 3 de janeiro de 2009, marcando o início da blockchain do Bitcoin. A blockchain é uma tecnologia que funciona como um livro-razão digital, onde várias pessoas podem registrar e verificar transações de forma segura e transparente. Imagine uma corrente formada por blocos, onde cada bloco contém um grupo de transações. Esses blocos são conectados de forma que, uma vez que um bloco é adicionado à corrente, ele não pode ser alterado sem mudar todos os blocos seguintes, o que é praticamente impossível. Isso torna as informações na blockchain muito difíceis de serem alteradas ou hackeadas, o que traz mais confiança e segurança para as transações feitas com essa tecnologia. O valor do Bitcoin começou a aumentar significativamente a partir de 2013, atraindo a atenção de investidores e da mídia. Hoje, o Bitcoin é usado tanto como uma reserva de valor semelhante ao ouro digital, quanto como um meio de transferência de valor entre pessoas em todo o mundo. Ele também inspirou o desenvolvimento de outras criptomoedas e tecnologias blockchain. 2 anos depois, no ano de 2010, aconteceu uma série de protestos e revoltas populares no Oriente Médio e no norte da África, que conhecemos como Primavera Árabe. Essas manifestações foram impulsionadas por um desejo de mudança política, econômica e social em países onde governos autoritários estavam no poder há décadas. Muitos países da região enfrentavam problemas como corrupção, desemprego, repressão política e falta de liberdades civis. A desigualdade social e econômica também era um fator significativo. O evento que desencadeou a Primavera Árabe foi a autoimolação, isto é, incendiar-se a si mesmo, de Mohamed Bouazizi, um jovem vendedor ambulante na Tunísia, em dezembro de 2010. Ele protestava contra o tratamento humilhante e as dificuldades econômicas que enfrentava. Sua morte gerou uma onda de protestos na Tunísia, que rapidamente se espalhou para outros países. A Tunísia foi o primeiro país a ver uma revolução bem-sucedida. Os protestos levaram à queda do presidente Zine El Abidine Ben Ali, que estava no poder há mais de 20 anos. De todos os países da Primavera Árabe, a Tunísia é o único que trilhou um caminho democrático e razoavelmente pacífico. No Egito, protestos massivos na Praça Tahrir, no Cairo, levaram à renúncia do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011. Após quase 30 anos de governo, embora o Egito tenha visto um retorno ao autoritarismo, após um golpe militar em 2013. Em outros países, como Líbia, Síria e Iêmen, as revoltas levaram a longos conflitos armados que se estendem até hoje e à fragmentação do poder estatal, resultando em caos e crises humanitárias. A Guerra da Síria continua em andamento até os dias atuais e é uma das guerras mais complexas e sangrentas do século XXI, envolvendo múltiplas facções, potências regionais e internacionais, e resultando em uma crise humanitária de grandes proporções.
A Líbia e o Iêmen voltaram a enfrentar outra guerra civil em 2014, em decorrência de uma política de transição mal sucedida, resultando em um colapso do governo central e na escalada do conflito. Vamos agora fazer uma linha do tempo por alguns eventos menores, mas ainda assim significativos. Posteriormente à renúncia do Papa Bento XVI, o que é uma coisa inédita, um Papa renunciar, é eleito aquele que fica conhecido como o primeiro Papa do Novo Mundo, Jorge Mauro Bergoglio. É o primeiro Papa nascido na América, o primeiro Papa não europeu em 1200 anos e o primeiro Papa jesuíta. Foi também o primeiro líder da Igreja Católica a escolher o nome Francisco, dedicando-o à simplicidade e dedicação aos pobres de São Francisco de Assis. No mesmo ano, estava ocorrendo uma epidemia de ebola na África Ocidental, sendo a maior já registrada desse tipo de vírus. Causou um número devastador de mortes e profundas disrupções sociais e econômicas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Foi declarada emergência global em 2014 e a crise sanitária perdurou até 2016, quando a OMS declarou o fim da fase aguda. No entanto, novos surtos esporádicos continuaram a ocorrer na região. Em 2015, a França viveu 2 períodos de grande terror. Em janeiro, ataques terroristas ligados à Al-Qaeda resultaram na morte de 17 pessoas, incluindo jornalistas do Charlie Hebdo e civis em um supermercado kosher. Em novembro, o Estado Islâmico promoveu ataques coordenados em Paris, causando a morte de 130 pessoas em locais como Stade de France, cafés e o Bataclan. Agora, falando sobre todo o período do Half-Life até hoje, os Estados Unidos tiveram 4 presidentes, sendo eles George Bush, Barack Obama, Donald Trump e atualmente Joe Biden, e agora eles estão numa nova eleição. O Brasil também passou por 4 presidentes em 4 eleições, sendo eles o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Michel Temer e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora iremos focar especialmente em eventos que ocorreram em nosso país. O ano de 2008 foi marcado por 2 tragédias que assolaram os lares brasileiros através das transmissões de televisão. O primeiro caso que vamos tratar é de Isabela Nardoni, uma menina de 5 anos que morreu após ser jogada do 6º andar de um prédio em São Paulo. Os principais suspeitos eram seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. Durante o julgamento, as investigações revelaram que Isabela havia sido agredida antes de ser jogada pela janela. Alexandre e Ana Carolina foram condenados em 2010 por homicídio triplamente qualificado, com penas de 31 e 26 anos de prisão, respectivamente. O caso gerou grande comoção e foi amplamente coberto pela mídia, levando discussões sobre violência familiar e proteção infantil no Brasil. No mesmo ano, ocorreu o caso Eloá Cristina, em Santo André, São Paulo, e foi um dos sequestros mais longos e violentos da história do Brasil. Eloá Cristina Pimentel, uma jovem de 15 anos, foi mantida refém por seu ex-namorado, Lindenberg Alves, por mais de 100 horas em seu próprio apartamento. Lindenberg invadiu o local armado e manteve Eloá e sua amiga Nayara reféns. A polícia tentou negociar a libertação das meninas, mas o sequestro terminou de forma trágica. Quando a polícia invadiu o apartamento, Lindenberg atirou em Eloá, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso gerou grande repercussão nacional, especialmente devido à cobertura em tempo real feita pela mídia. Lindenberg foi condenado em 2012 a 98 anos e 10 meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio, cárcere privado e outros crimes relacionados ao caso. O ano de 2008 também sofreu as perdas de Dercy Gonçalves e Beto Carreiro. No ano de 2009, alguns países enfrentaram uma epidemia de gripe suína, e os primeiros casos ocorreram em nosso país. No Brasil, de abril a novembro, o Ministério da Saúde registrou 27.850 casos graves e 1.628 mortes causadas pelo vírus pandêmico. Na semana de pico, de 2 a 8 de agosto, foram 4.176 casos graves.
Em 2010, um crime ganhava repercussão nacional e internacional por ter o goleiro Bruno, do Flamengo, como um dos elaboradores. A ex-namorada de Bruno, Elisa, havia dado à luz a um filho de Bruno e vinha enfrentando disputas com ele sobre o reconhecimento da paternidade e a pensão alimentícia. Elisa desapareceu em junho de 2010 e as investigações revelaram que ela havia sido sequestrada, mantida em cativeiro e assassinada. Segundo as acusações, o crime foi planejado por Bruno e executado por ele e seus cúmplices, incluindo um amigo e funcionário dele, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. Elisa teria sido estrangulada e seu corpo ocultado, possivelmente sendo esquartejado e dado para cães, embora os restos mortais nunca tenham sido encontrados. Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Após a condenação, Bruno cumpriu parte da pena em regime fechado. Mais tarde ele conseguiu progressão para o regime semiaberto, o que lhe permitiu trabalhar e passar a parte do dia em casa. Em 2023, uma nova reviravolta ocorreu quando a justiça concedeu a Bruno liberdade condicional. Essa decisão gerou grande repercussão na mídia e na sociedade, pois o Brasil tem a má fama de ser o país da impunidade e coisas como essa só engrandecem essa reputação. Um dos momentos mais icônicos da história recente do Brasil foram as Jornadas de Junho de 2013, considerada a primeira insurreição ou levante popular de proporções realmente nacionais do país, tendo acontecido em todas as regiões do Brasil. Iniciadas em junho, as manifestações se estenderam por todo o ano, mobilizando milhões de pessoas em mais de 500 cidades, com um apoio popular estimado em até 89%. O movimento expressou uma profunda insatisfação da população com questões como a corrupção, os gastos públicos e a qualidade dos serviços públicos. As Jornadas de Junho marcaram o início de um novo ciclo de mobilizações sociais no país e impulsionaram debates sobre democracia, participação política e a necessidade de reformas. O movimento começou em São Paulo, com protestos organizados pelo movimento Passe Livre, contra o aumento das tarifas do transporte público. Inicialmente, as manifestações eram focadas na redução do preço das passagens de ônibus, metrô e trem, que haviam subido de R$ 3,00 para R$ 3,20. Com a repressão violenta da polícia aos manifestantes, o movimento ganhou força e se espalhou por outras cidades do país, passando a incorporar uma ampla gama de reivindicações, como melhorias na saúde, educação, combate à corrupção e críticas aos gastos públicos com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Milhões de pessoas foram às ruas fazendo dessas manifestações as maiores do Brasil desde o movimento das diretas já, na década de 80. Ainda que os maiores atos de rua desse período tenham ocorrido no mês de junho, com a participação de milhões de pessoas, massivas mobilizações ocorreram também por todo o ano, em diversas cidades, tendo novo ápice no mês de outubro. O Brasil também sediou as Olimpíadas de 2016, sediadas no Rio de Janeiro, de 5 a 21 de agosto. Esta foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos foram sediados na América do Sul. O Brasil teve seu melhor desempenho em uma Olimpíada, conquistando 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Entre os destaques estão a medalha de ouro do futebol masculino, que venceu a Alemanha na final, em uma disputa de pênaltis emocionante, e outra vitória marcante foi a de Rafaela Silva no judô, que se tornou a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro no Rio 2016. O país também teve conquistas importantes em esportes como vôlei de praia, com ouro para a dupla Alisson e Bruno Schmidt, e vôlei de quadra masculino, que venceu a Itália na final. Apesar do sucesso esportivo, as Olimpíadas enfrentaram desafios como preocupações com a infraestrutura, atrasos nas obras e nas questões econômicas e políticas do Brasil. Mesmo assim, os Jogos foram considerados um marco importante para o esporte no país. No mesmo ano, ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff, o quarto na história do Brasil e o segundo na nova República. As acusações versavam sobre desrespeito à lei orçamentária e à lei de probidade administrativa por parte da presidente, além de lançarem suspeitas de envolvimentos em atos de corrupção na Petrobras,
que eram objeto de investigação pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O relatório da comissão foi favorável ao impedimento da presidente Dilma. 38 deputados aprovaram o relatório e 27 se manifestaram contrários. Em 17 de abril, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório com 367 votos favoráveis e 137 contrários. O parecer da Câmara foi imediatamente enviado ao Senado, que também formou sua comissão especial de admissibilidade, cujo relatório foi aprovado por 15 votos favoráveis e 5 contrários. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff foi afastada do cargo de presidente da República, após 3 meses de tramitação do processo iniciado no Senado, que culminou com uma votação em plenário resultando em 61 votos a favor e 20 contra o impeachment. Agora vamos traçar um panorama dos eventos mais recentes, a começar pelo Brexit, que foi um marco crucial na política global. O termo Brexit se refere à saída do Reino Unido da União Europeia, um processo iniciado com o referendo de 23 de junho de 2016, no qual a maioria dos britânicos optou por deixar a União Europeia. Em março de 2017, o Reino Unido ativou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, marcando o início formal do processo de saída e estabelecendo um prazo de 2 anos para a conclusão das negociações. As discussões se estenderam além do prazo original, com um período de transição de 11 meses iniciado após a saída oficial em 31 de janeiro de 2020. Durante esse período, as regras da União Europeia continuaram a se aplicar ao Reino Unido, enquanto as partes trabalhavam para finalizar os novos acordos comerciais e regulamentares. Possivelmente, o evento que mais influenciou o nosso século atual até o momento foi a pandemia de Covid-19. Iniciada no final de 2019, com os primeiros casos identificados na cidade de Wuhan, na China, a pandemia rapidamente se espalhou pelo mundo, resultando em uma crise de saúde global sem precedentes. A pandemia levou a uma série de medidas emergenciais, incluindo lockdowns, quarentenas e restrições de viagem, na tentativa de conter a propagação do vírus. Sistemas de saúde ao redor do mundo foram sobrecarregados, e a necessidade de ventiladores, equipamentos de proteção e leitos hospitalares tornou-se crítica. Os governos implementaram políticas de distanciamento social e promoveram campanhas de conscientização sobre a importância de medidas preventivas, como o uso de máscara, higienização de mãos, enfim. A pandemia acelerou tendências já em curso, como a digitalização e o trabalho remoto. Também provocou uma reavaliação das políticas de saúde pública e de preparação para futuras pandemias. As lições aprendidas durante a pandemia estão moldando como governos, instituições e sociedades se preparam para enfrentar desafios globais semelhantes no futuro. As guerras mais veiculadas pela mídia e debatidas atualmente são, sem sombra de dúvidas, a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel-Hamas. Essas guerras, apesar de estarem distantes em termos geográficos e contextos históricos, compartilham algumas características comuns, como a complexidade das motivações envolvidas e o impacto profundo que tem sobre a estabilidade regional e global. A invasão da Ucrânia em 2022 foi motivada por uma combinação de fatores geopolíticos e territoriais. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, busca reafirmar sua influência sobre a região pós-soviética e contrariar o avanço da OTAN e da União Europeia na Ucrânia. A anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia refletem um desejo da Rússia de manter uma esfera de influência e evitar a integração total da Ucrânia com o Ocidente. Por outro lado, a Ucrânia luta para preservar sua integridade territorial e garantir sua soberania frente a pressões externas, além de buscar sua integração com as instituições europeias, como forma de assegurar um futuro mais estável e próspero. Já a guerra Israel-Hamas tem suas raízes em um longo e complicado histórico de conflitos no Oriente Médio. O Hamas, uma organização palestina islâmica, surgiu na década de 1980 com o objetivo de resistir à ocupação israelense e promover um Estado palestino. A contínua disputa por território, os ataques e a violência entre israelenses e palestinos são alimentados por questões profundas de identidade nacional, religião e direitos humanos. Israel, por sua vez, enfrenta a ameaça do terrorismo e busca garantir sua segurança frente aos ataques contínuos.
enquanto lida com as complexas dinâmicas políticas internas e externas. A situação é exacerbada por fatores regionais e internacionais, com diversas potências tentando mediar a paz, mas frequentemente sem sucesso devido à profundidade das divisões e à falta de confiança mútua. Muito se discute sobre a demora da Rockstar para criar GTA 6, mas pelo menos o jogo foi anunciado. Half-Life 2 viu o lançamento do GTA 4, GTA 5 e em breve GTA 6, sem que a Valve tenha feito qualquer declaração sobre a sua própria franquia. Half-Life é um jogo com expectativas surreais, e um terceiro título precisa estar à altura dessa revolução que é a marca Half-Life. No entanto, enquanto a Rockstar continua produzindo jogos de alta qualidade, mesmo que com longos intervalos, a Valve parece hesitar diante do desafio. Com o passar dos anos, o status lendário de Half-Life só cresce. Será que a Valve ainda tem capacidade de inovar como no passado? Vivemos muitas mudanças desde 2007. Transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, a digitalização, a ascensão e ostracismo de redes sociais, ideologias, celebridades, ideias e até a criação dos smartphones. Tudo isso evidencia que Half-Life se encontra em um mundo nostálgico e distante. E embora o tempo tenha mudado, o amor pelos jogos da série permanece inabalável, e a esperança de um desfecho continua a nos unir.